E aí pessoal, tudo bem? Teacher Henrique aqui hoje e hoje eu preparei uma aula aqui para vocês para falar sobre a primeira conversa que você vai ter em inglês. Eu ouço muita gente reclamar aqui, pessoal, nos comentários dos vídeos, no nosso Instagram, no Inglês na Prática, no nosso TikTok, que não consegue falar. Ah, teacher, eu entendo 80% do que todo mundo fala, mas na hora de falar eu travo. Então hoje a gente vai ver uma conversa bem simples pela qual você pode começar a falar inglês. Não precisa você começar a falar inglês para uma conversa muito elaborada, algo muito difícil. Você pode trocar ideia com alguém que você conhece, que fala inglês, ou talvez na internet com alguém que fala inglês, ou você pode praticar com amigos que talvez estudem inglês com você, e isso vai ajudar você. Se você não tem ninguém para praticar, fala com o espelho, mas fala com alguém. Fala sozinho, finge demência, mas vamos lá, você tem que treinar, porque quem não treina, não aprende, beleza? Então eu separei aqui para vocês um diálogo bem simples. A gente vai ouvir primeiro um áudio desse diálogo e depois que a gente ouvir esse diálogo, a gente vai estudar ele passo a passo. A gente vai traduzir todas as frases, todas as conversas desse diálogo e vai tentar entender o que eles estão querendo dizer e como que você pode substituir talvez o assunto dessa conversa por um assunto que seja melhor para você. Então vamos lá, pessoal. Eu vou colocar o áudio aqui para tocar para vocês e aí logo depois que a gente terminar de ouvir esse áudio, eu vou colocar aqui para vocês na tela a tradução desse áudio. Então, a gente vai ouvir o áudio, vocês já vão acompanhar aí na tela a transcrição desse áudio. A gente vai nomear essa conversa que está acontecendo aqui entre Jane e Josh. Esse vai ser o nome dos nossos personagens, a Jane e o Josh. E eles vão estar conversando aqui e eu quero que... Eu não vou falar já qual é o assunto que eles estão falando, para vocês tentarem aí praticar o listening de vocês e dar uma desenrolada nessa parte também. Mas depois a gente vai entender certinho o que eles estão falando. Eu vou falar sobre alguns termos comuns que acontecem muito nas conversas do dia a dia, porque são coisas que são fáceis de você decorar, de você treinar para você ficar mais confiante na hora de ter sua primeira conversa em inglês, tá legal? Então vamos lá, eu vou pôr o áudio aqui para tocar para vocês e quero que vocês prestem bastante atenção. É um áudio bem curtinho, 22 segundos, então dá para ouvir tranquilamente. How are you doing today? I'm doing great. What about you? I'm absolutely lovely, thank you. Everything's been good with you? I haven't been better. How about yourself? I started school recently. Where are you going to school? I'm going to PCC. How do you like it so far? I like it so far. My classes are pretty good right now. I wish you luck. Thanks a lot. E aí, pessoal? Difícil esse áudio? Estão falando muito rápido? O que você achou? Bem, pode parecer um áudio um pouco complicado, mas ele é bem curtinho, como vocês viram. A Jane e o Josh estão falando aí sobre um assunto comum no dia a dia, que é estudo, né? Eles acabaram de se encontrar ali, estão falando sobre escola, sobre estudar e tal, e a gente vai entender um pouquinho melhor. Então vamos lá, eu vou colocar aqui do lado para vocês, eu vou ir escrevendo o que eles disseram e a gente vai discutindo um pouquinho cada parte desse diálogo para a gente entender um pouco qual foi o assunto, os termos que eles usaram e por que isso é interessante a gente entender e aprender para a gente conseguir destravar a língua. Então, eles começaram ali dizendo, How are you doing today? Então, how are you doing today? Então, olha, aqui já fica claro uma regrinha bem simples do inglês, que é, a gente tem que inverter o verbo to be quando a gente for fazer uma pergunta, mesmo que seja uma double age. O que significa double age questions? Perguntas com WH. Aqui no caso o how ele não tem o WH, mas perguntas com WH são who, when, where, how, why, que é o porquê, quando, onde, como, quem. Então, esse tipo de pergunta, mesmo quando a gente usa essas palavras para a gente começar a pergunta, por exemplo, how are you doing today? O are you tem que ser invertido, a gente não pode falar you are. Então, essa é uma regra básica, muita gente que está aí no inglês básico, no iniciante, já sabe disso, mas é sempre bom a gente lembrar. Então, não esqueça dessa regra. Quando a gente está fazendo uma pergunta, quando for uma interrogação, a gente inverte o verbo to be. Então, how are you doing today? Então, como você está hoje, né? E aí, como é que está sendo o dia, né? Aí a pessoa responde, I am doing great. I am doing great. Então, essa também é uma forma bem comum, pessoal, de responder quando alguém te pergunta. Por exemplo, assim, how are you? Aí você pode responder, I'm great.
Se a pessoa pergunta, how are you doing? Você pode responder, I am doing great. Então, também é algo que é interessante, que você pode meio que copiar o que a pessoa te disse. Então, ela te lança uma pergunta e você responde usando aquilo que ela te perguntou. Então, por exemplo, alguém te pergunta, como é que você tá? Você responde, tô bem. Né? Então, é basicamente isso. A gente responde usando aquilo que a pessoa perguntou. Responde a dúvida que ela lançou. Então, olha aqui que interessante. Deixa eu lembrar quem que começa o diálogo, que eu nem lembro quem começa o diálogo, se é o Josh ou se é a Jane. Vamos ver. How are you doing today? É a Jane. Então, olha, a Jane lançou a dúvida. How are you doing today? Aí o Josh respondeu. I'm doing great. What about you? I'm doing great. What about you? Aí, esse what about you é interessante, pessoal. Porque é basicamente, olha, what about you. Lembrando que esse t não existe, tá, pessoal? É o what about you. A gente meio que nem usa o som do T aí, né? What about you? Tanto no what quanto no about. A gente não fala, né? A gente tem o costume de falar o T, puxar esse som, colocar uma vogal aí no final das palavras, porque a gente não tem isso no português, né? Palavras que não acabam com vogais. A maioria das nossas palavras no português, elas têm uma vogal no final. Então, a gente tem a dificuldade de falar sem colocar essa vogal no inglês. Mas a gente não tem esse som da vogal. Então, what about you? What about you? E aí a gente pode emendar. Essa é uma coisa muito legal do inglês, que para você soar mais natural, você pode assimilar as palavras, colocá-las juntas. Quando a gente fala uma língua nativamente, a gente tem facilidade de entender essa assimilação das palavras. No português isso também acontece, né? Muitas vezes a gente fala tão rápido no português que a gente come algumas palavras, né? Come algumas letras, algumas partes da palavra e mesmo assim a gente entende. Então no inglês isso também acontece. Então olha aqui, ó, what about. O T, o final do what, ele quase que emenda no about. Então fica what about. E o T vai para um som de R. Isso é muito legal. Então é algo que você pode treinar, essa pronúncia, essa forma de falar é algo que você pode ir praticando com o tempo e aí isso vai ficar natural. Quando você estiver conversando com um nativo, você não precisa se preocupar, né, de ficar com medo de que ele não vá te entender, porque para ele é algo natural. Inclusive vai soar mais natural, né? Lembrando, pessoal, que não existe regras quanto ao sotaque, né? Muitas pessoas confundem pronúncia com sotaque. São coisas bem diferentes. Então, não fique preocupado, né, em ter um sotaque quando for falar, mas se preocupe com a pronúncia correta, porque a pronúncia correta é importante para o entendimento. Mas o sotaque, cada um vai ter o seu, né? Então, what about you? Ele pergunta. O que o Josh está perguntando aqui? Ele está perguntando, e você? Como é que você está? Eu estou bem, I'm doing great, I'm doing fine. What about you? Aí, a Jane vai responder, ó, I'm absolutely lovely, thank you. Então, ela fala, I am absolutely lovely. O que será que ela quis dizer com isso? É estranho, né? Assim, a gente... parece uma resposta um pouco comprida, uma resposta meio estranha para a pergunta que ele fez. Até diria um pouco exagerada, mas é porque ela deve estar muito bem mesmo, pessoal. Ela diz que ela está absolutamente amável, ou seja, ela está muito bem. Ela está, assim, tranquila, está feliz da vida, né? É aquela pessoa que acabou de receber o salário no dia 5. Então, I am absolutely lovely. Absolutely lovely. Aí ela agradece. Thank you. Thank you. Pessoal, algo interessante aqui, ó, que a gente pode citar, é que ela coloca 2 adjetivos em seguida. Absolutely, que é a qualidade de ser absoluto. Lovely, que é a qualidade de ser amável, né? Que é a qualidade de ser fácil de amar. Vamos dizer assim, lovely. Então, I am absolutely lovely. O que isso quer dizer? No inglês, a gente tem muito isso. A gente consegue transformar palavras em adjetivos, né? Ou substantivos em adjetivos. Nome das coisas. Então, absolute, a gente consegue colocar absolutely. E lovely, a gente consegue colocar o li ali no final do lovely. E isso transforma o love em um adjetivo, né? Que é amável. Então, eu estou muito bem. Eu estou, assim, tranquila. Thank you. Aí ela agradece. E aqui no thank you fica aquela questão, né, do TH, pessoal, o som do TH. Quando a gente está começando a aprender o inglês, o TH é um dos sons mais temidos por todos. Por quê? Porque é um som que não existe no português também. Alguns vão falar que o TH tem som algumas vezes de T, thank you,
Outros vão falar que ele tem som de F, thank you, mas ele não tem, pessoal, nem de um nem de outro. É um som de TH. Então, como é que a gente reproduz esse som no inglês? Vamos lá, eu vou ensinar um treino aqui para vocês sobre como que vocês podem treinar a pronúncia dessa palavra aqui, ó. O som dessas palavras, dessas letras, né? O T e o H junto. Então, você vai colocar a língua no topo dos dentes, thank you, e vai soltar o ar. Thank you, thank you. Até eu tinha uma professora de inglês, que ela era muito, muito legal, muito gente boa. E uma das coisas que ela me ensinou é tentar falar batata doce, com a língua nos dentes. Então é algo que ajuda. Treina falando primeiro batata doce. Coloca a língua nos dentes e tenta fazer esse som que você vai ver que não soa como batata doce. Também não soa como bafafa doce. Porque não é um som de F nem um som de T. É o som de TH. Então, batata doce. Tá vendo? Ó, com a língua nos dentes, entre os dentes. Tá, então atendendo a pedidos, pessoal, vamos falar aqui devagar, primeiro para vocês verem bem o movimento da língua e depois a gente faz rápido. Então vamos lá. Batata doce. Batata doce. E agora, rápido. Batata doce. Tá vendo? Ó? Então, o som é diferente, não é um som de T e não é um som de F. Então, thank you, thank you. Começa com a língua aqui, ó. Thank you. Aí você leva ela para baixo. Thank you, thank you. E aí, na próxima resposta que a gente tem aqui no diálogo, isso vai acontecer de novo. Por quê? Porque a gente tem a palavra everything, que tem o mesmo som, que é o som do TH. Então, everything's been good with you. Então, ó, everything's been good with you é uma pergunta. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui do lado para vocês verem como é que a gente pode falar sobre isso. Everything. Aí a gente tem aqui um apóstrofo S, been good with you. É uma pergunta também. Então, ó, aqui a gente tem de novo o som do TH no everything's been good with you, som de TH de novo. O with, pessoal, tem uma pequena diferença no som também, porque ele tem um som de TH não vozeado. Então, o que quer dizer vozeado e não vozeado? O thank you e o everything, eles têm um TH vozeado. Já o with, ele não tem o TH vozeado. O que isso quer dizer? Que ele não vibra quando você fala. Então, with, não vibra. Aqui depois do everything, ó, a gente tem algo legal também, que é o apóstrofo S. O que é isso? Nada mais pessoal, do que uma abreviação, uma contração do is. Então, a gente poderia dizer aqui, ó, everything is being good with you. Então, everything's been good with you. Só que, na verdade, não. Aqui não é uma contração do is, pessoal. Tô falando asneira, porque a gente tem um verbo no particípio depois. Não. Posso... Todo mundo erra. Tudo bem perfeito. Aqui, ó, pessoal, everything's, esse S aqui, na verdade, ele é uma contração do has. Por quê? Porque a gente está falando de present perfect, ó, has been. Então, esse been, ele acusa de que a palavra anterior aqui é um auxiliar, né, que estava aqui contraído, ó. Everything's been good. Então, na verdade, everything has been good. Que é nada mais do que tudo tem estado bem, tudo tem estado ótimo, né? Mas é uma pergunta. Então, everything has been good with you? Então, tá tudo bem com você? Tudo indo certo? Tudo ok? E aí, vamos ver qual é a resposta. I haven't been better. Então, I haven't been better. Então, o que isso quer dizer? Nunca estive melhor, galera. Então, nunca estive melhor. Aqui também, pessoal, a gente tem um apóstrofo T que a gente vai ver muito no inglês. Esse apóstrofo T aqui, ele tem a mesma função do don't, por exemplo, do apóstrofo T do don't, ou do didn't, ou do doesn't, que é o quê? Contrair o not. Então, have not. Então, I have not been better. Aqui a gente tem uma negação do present perfect. Então, lá em cima a gente tinha uma interrogativa, né? Everything has been good with you? Aí a resposta também tem que usar o present perfect. I have not been better. Então, I have not been better. Só que aí aqui a gente contrai. I haven't
I haven't been better. O been, pessoal, é o particípio do verbo to be. Então, a gente sempre vai usar o auxiliar has or have antes do been, porque a gente está falando aqui do present perfect. O present perfect, para você lembrar o que é, pessoal, só lembrando, pessoal, que aqui é uma conversa simples, mas tem até esses termos que são um pouco mais avançados do inglês, mais difíceis de entender as regras e tudo mais. Mas não se preocupe com isso. Pense que com o tempo isso se torna comum, essa maneira de falar do passado, porque o present perfect, ele nada mais é do que um passado que tem acontecido ainda. Ele começou aqui em algum lugar e está acontecendo até agora. Então, quando você fala, por exemplo, assim, nunca estive melhor, quer dizer que você começou a estar bem, estar melhor num determinado momento e você continua bem, você ainda está bem naquele momento. Então, é uma ação que começou no passado e está se estendendo até o presente. Diferente se você dissesse I was better ou I was good, porque aí você está dizendo que você estava, aí é simple past. Então, eu estava bem, aí você pode até completar, até que tal coisa aconteceu. Mas nesse caso aqui, deixa eu ver, Jane, Josh, Jane. Nesse caso aqui a Jane tá ótima, nunca esteve melhor. I haven't been better. Então, mais uma vez, pessoal, a gente fala aqui sobre uma das formas de soar mais natural. A gente falou lá em cima do assimilação, lembra? Que é what about, que é assimilar é quando você junta quase o som das duas palavras, caso que você faz uma fusão dessas palavras. E outra forma de soar mais natural, que também é conhecida no inglês, é a contração, que é você contrair as palavras. Então, por exemplo, aqui você contrai o not, haven't. Então, ao invés de você falar I have not, você fala I haven't. O have not não está errado, pessoal, está certo também. Você pode falar em contextos mais formais, quando você quer, muitas vezes, frisar aquilo que você está dizendo, I have not, aí você pode usar o have not. E você pode usar o haven't também. Mas o haven't vai soar mais natural, mais informal, mais do dia a dia ali com aquelas pessoas que você está conversando. Então, I haven't been better, a Jane respondeu. E aí ela mandou outra pergunta. Estão perguntando bastante um pro outro, né? Estão interessados na conversa. E parece que eles estão perguntando a mesma coisa, mas não estão. A gente vai ver que na próxima resposta que o Josh vai dar, a gente vai ver que eles estão aí num papo, estão desenvolvendo um papo aí. Então, I haven't been better. Ela respondeu e lançou a pergunta. How about you? Não, how about yourself? Então, how about yourself? Aí ela perguntou, e você? Tipo assim, nunca estive melhor, e você? Aí, por que ela usou yourself, que ao invés de ela usar só o you, pessoal? Porque ela quis. Não tá errado, mas também não é obrigatório. Eu acho que ela usou, aqui nesse caso, o diálogo foi construído e usando o yourself. O yourself é quando você fala da pessoa mesmo. Então, assim, yourself é você mesmo. Myself sou eu mesmo. Themself são eles mesmos, né? Então, nesse caso aqui, eu acho que ela usou yourself para frisar. E você? Como é que você está? O que você tem feito da vida, né? Como é que está a sua vida? É isso que ela está perguntando. Mas se ela tivesse dito só you, ficaria normal, ficaria certo também. E também, eu acredito que eles usaram o yourself aqui nesse diálogo, ela usou yourself para não ficar repetitivo, né? Porque lá em cima a gente já viu what about you. Então aqui, how about yourself? Então a gente está vendo um diálogo para não ficar tão repetitivo, talvez eles tenham colocado esse yourself. Aí o Josh responde, I started school recently. I started school recently. Então o que isso quer dizer? Ele disse para ela aqui, respondeu, comecei escola faz pouco tempo. Provavelmente ele está falando aqui do college, que é faculdade, né? I started. Aí aqui também depois a gente vai falar sobre algo interessante. I started school. I started school recently. Então, pessoal, desculpa que eu coço meu olho aqui. Então, pessoal, aqui, ele respondeu, o Josh disse, I started school recently. Aí, olha que interessante, a gente tem um verbo regular no passado. Eu comecei, started, comecei. E aí é algo interessante também, que a gente, como brasileiros, mais uma vez, quando a gente tiver um verbo terminando em ed, porque está no passado, um verbo regular, a gente vai tender a colocar um e aqui no final.
I started. E não tem esse som de I aí no final, tá errado, né? A gente não pode dizer I started. Por quê? Porque senão a gente não tá pronunciando a palavra da maneira correta, né? Mais uma vez, pessoal, não é uma questão de sotaque, é uma questão de pronúncia. Então, como é que você faz? O D, pessoal, ele sai como quase que um chiado quando a gente tem um verbo no passado terminando em ED. Então, ao invés de a gente falar I started, a gente vai falar I started. Então, tá vendo? Ó? I started. Tem esse sonzinho de R aí quase que sumido no final, né? I started. E aí, a gente já consegue mostrar para a pessoa que esse verbo está no passado. Então, ao invés de a gente falar eu começo, a gente está falando eu comecei. Então, eu comecei a escola recentemente. Recently é escola. Escola. Recently é recentemente, pessoal. Então, ele começou a escola recentemente. Então, é algo bem recente aí. É uma novidade que ele está contando para ela, né? Para Jane. Vamos ver o que ela... Vamos ver qual a pergunta que ela lança agora, porque tem vários questionamentos aqui nesse papo, né? Então, pessoal, olha aqui, ó. A Jane perguntou pro Josh, Where are you going to school? E aí ele respondeu, a resposta dele foi, I'm going to PCC. I'm going to PCC. Então, ó, a gente já vê uma contração do I am aqui, ó. Tá vendo que tem um apóstrofo M aqui, ó? Então, já há uma contração aqui também, pessoal. Lembra que eu falei, né? Quando a gente está falando inglês, contração, assimilação, são formas muito comuns de a gente conseguir se tornar a conversa mais natural, tornar a nossa fala mais natural. E não é difícil, pessoal. É só, por exemplo, ao invés de você falar I am going to, você fala I'm going to. Então, ó, comeu A e sumiu, contraiu. I'm going to. E aí, quando ele fala PCC, provavelmente ele está falando o nome da faculdade dele, pessoal. Não é o PCC, tá? Não fique preocupado com isso, não tenha medo, que a gente está falando lá dos Estados Unidos. Então, ele responde, I'm going to PCC. Provavelmente, ele está falando de algum community college, que são muito comuns lá nos Estados Unidos, que são colégios de comunidade, que eles chamam como se fossem as faculdades públicas, pessoal. E lá, essas faculdades, elas, diferentes daqui do Brasil, né? Onde a gente tem, geralmente, as faculdades federais, estaduais, faculdades públicas, entre as mais renomadas, as community colleges geralmente são faculdades menores, que se chamam assim porque ficam ali, né? Na região mesmo onde a pessoa vive. E o P provavelmente é a localização, a localidade onde ele está vivendo. Então, provavelmente ele está falando da Pennsylvania ou Portland. Então, Pennsylvania College, Community College. Então, ele está indo para essa faculdade. E aí, ela pergunta para ele... Continuando a conversa aqui, a Jane pergunta para o Josh, How do you like it so far? Então, ela está perguntando para ele, o que você está achando? Está gostando? Está curtindo a faculdade? Quando eles colocam so far no final de uma pergunta, é para perguntar se até aquele momento, né, até aquele exato momento tem sido legal, a pessoa tem curtido. É algo que a gente não faz aqui, porque... Já se subentende quando uma pessoa fala aqui, por exemplo, tô fazendo academia, e você pergunta, tá gostando? A pessoa já entende que é até aquele momento. No inglês, eles têm um pouco essa mania de redundância nas coisas. Então, por exemplo, how do you like it so far? Se ele dissesse só how do you like it? Se ela perguntasse, né? Ele conseguiria entender que ela está perguntando sobre a faculdade. Mas lá é muito comum usar o so far. É algo que faz parte da linguagem natural deles, né? E para a gente ficar dentro aí dessa forma de se falar mais extrovertida, mais confortável, mais natural, a gente pode colocar o so far no final também para se adequar à forma de falar deles, né? Aí ele responde justamente com o so far também, ó. I like it so far. Então, tô gostando. Até aqui tá tudo bem, tô gostando. My classes are pretty good right now. Deixa eu até pular aqui essa linha, porque essa linha ficou muito comprida. Aí tá saindo da tela aqui pra vocês verem. Aí, ó. I like it so far. My classes are pretty good right now. Então, tô gostando, até aqui tô gostando muito. Minhas aulas, classes, pessoal, falso cognato, hein? Não é classe de aula, não. Classes é minhas aulas. Então, my classes are pretty good right now. Minhas aulas estão indo muito bem, são muito boas até aqui.
eu consigo entender que ele está querendo dizer assim que as aulas são aulas legais, são aulas que ele está gostando do conteúdo das aulas, né? E aí, por isso que ele usa aqui o pretty good. Aí você vai falar, mas teacher, pretty não é bonita? Pretty não é algo bonito? No inglês, pessoal, o pretty também é muito usado antes de outros adjetivos, como o good, o bad, para dar ênfase, né, a esse adjetivo, a essa qualidade que a gente está usando. Então, quando você fala que algo é pretty good, é porque é muito bom. Até aqui estou gostando muito das aulas. Se ele tivesse falado pretty bad, tá querendo dizer que é muito mal, muito ruim. Não é legal, não está gostando. Então, o pretty, nesse caso aqui, nesse contexto, ele não está querendo dizer que é bonito. Ele está querendo dizer que ele está servindo como uma ênfase para o próximo adjetivo aí, que é good. Beleza? Então, my classes are pretty good right now. Tá gostando muito das aulas. É porque tá começando, né? Deixa eu passar aí uns meses de faculdade que a gente vai ver se ele ainda vai continuar achando as aulas pretty good. Provavelmente aí vai inverter pro pretty bad. Aí, olha, ela diz pra ele, I wish you lucky. I wish you luck. Não é lucky, é luck. Porque a gente está falando de sorte, não de sortudo, né? Então, I wish you luck. Então, eu desejo boa sorte, desejo sorte para você aí nessa nova estrada da vida aí, né? Na faculdade. Que muitas vezes demora, né, pessoal, para acabar essa estrada aí. Mas, I wish you luck. Então, ela tá desejando boa sorte aí pro Josh. E por último, ele responde, thanks a lot, que é também uma forma muito comum, pessoal, de dizer thank you. Que é muito obrigado, thanks a lot. Quando você fala a lot em inglês, você está querendo dizer muito, né? Você está enfatizando também. Então, por exemplo, I have a lot of debt. Tenho muita dívida. I like to play soccer a lot. Eu gosto muito de jogar futebol. Thanks a lot. Muito obrigado. E assim se encerra a conversa deles, pessoal. Tá vendo? Olha, é uma conversa bem simples. A gente conseguiu extrair aqui muita coisa legal, mas eu queria que vocês focassem aqui, como a gente está falando de uma conversa básica e da sua primeira conversa em inglês, vamos focar aqui em 3 coisas interessantes para vocês terem em mente, que é a inversão do verbo to be. Então lembra? Are you, inverte o verbo to be quando for perguntar. Não esquece disso, tá? Outra coisa que a gente vai falar bastante aqui é do som das palavras, né? A pronúncia correta. Então, ao invés de falar started, vamos falar started. Ao invés de falar, deixa eu pensar aqui, good, vamos falar good, né? Ao invés de falar going, vamos falar going, né? Então, lembre-se sempre, né? Uma forma muito fácil de vocês praticarem a pronúncia, pessoal, é por vocês jogarem no Google Translator, né? Lá você joga e tem uma opçãozinha para você ouvir. E você consegue ouvir a pronúncia da palavra várias vezes e você pode repetir para você ir treinando, né, a sua forma de falar essa palavra. E o TH também, que é algo bem legal de você praticar no dia a dia. Mas, pessoal, não tenha medo. É basicamente isso aqui. E o que vocês podem fazer? Esse site aqui que eu usei aqui para a gente ouvir a conversa, que eu até vou dar um play mais uma vez aqui para vocês, é um site bem legal, tem muitas conversas assim do dia a dia, simples, que você pode ouvir, ela está transcrita aqui, aí você pode imaginar os seus personagens, não precisa ser a Jane e o Josh, pode ser a Maria e o João, pode ser o Pedro e qualquer pessoa aí que você quiser que converse. Você decide, a novela é sua. E aí você pode ir treinando isso também, fazendo o papel de cada um, uma hora, outra, e isso vai ajudar você a treinar o seu inglês. Você vai conseguir praticar mais a sua fala, o seu listening, e vai ajudar você. Eu vou deixar o link desse site aqui para vocês na descrição, e você pode ir lá para você treinar também o seu inglês. Não esquecendo, pessoal, que uma das formas mais legais de você aprender uma nova língua é com alguém que já sabe. Então, para isso que serve o nosso curso, o Inglês na Prática, tá? Não esqueça dele. É um curso que tem por objetivo, né, inicial, ajudar você a destravar o seu inglês, a usar o seu inglês no dia a dia, né? O inglês que você pode usar aí de maneira rápida e simples. Tá legal? Então, o link também está aqui na descrição para você conhecer o curso, os módulos. É um curso muito interessante para você que está começando agora a aprender o inglês também. That's all.